Fala galera do nosso canal Tudo Sobre Direito, meu nome é Daniel Ribeiro e hoje estamos começando um novo quadro no canal. Nós já temos as dicas e agora este novo quadro, que você vai poder pegar essas dicas e ver como elas caem nas suas provas. Olha que beleza, tá começando o nosso primeiro Macetes e Questões. Pois bem, galera, no nosso primeiro Macetes e Questões, nós vamos falar de direito administrativo e o tema abordado hoje é a responsabilização do servidor público por atos ilícitos cometidos. Beleza? É muito comum no direito administrativo você ouvir a frase: olha, por um ato ilícito praticado pelo servidor, ele pode ser punido até 3 vezes. E isso é verdade. Por que é verdade? Porque um ato ilícito cometido pelo servidor pode repercutir nas esferas penal, civil e administrativa, e eu tenho um macete para você. Vamos ver como é que isso funciona? Pessoal, quando o servidor público ele comete um ato ilícito, ele pode ser responsabilizado na esfera penal, civil e administrativa. Agora olha aqui, quando é que ele vai ser responsabilizado na esfera penal? O servidor público vai ser responsabilizado na esfera penal quando ele cometer um crime ou uma contravenção nos termos da lei. Então, a lei que define o que é crime e o que é contravenção, beleza? Na esfera civil, preste muita atenção, o servidor público será responsabilizado quando ele cometer um dano ou abuso de direito ou um ato de improbidade. Pessoal, o dano ou abuso de direito está lá no artigo 187 e 188 do Código Civil. Bacana? E também atos de improbidade. Agora, falando sobre o dano ou abuso de direito, este dano ele pode ser material ou moral. Bacana? E também os atos de improbidade. Pessoal, por que os atos de improbidade eles repercutem na esfera civil? Porque as sanções por improbidade administrativa, assim definidas na Lei 8429, são sanções de natureza civil. E aí pode ficar aquela dúvida na sua cabeça. Quais são os atos de improbidade administrativa? Pessoal, com a alteração recente que foi feita na Lei 8429, não são mais 3 as modalidades de atos de improbidade, mas sim 4. Atos que decorram da concessão indevida de benefícios financeiros ou tributários, atos que importam o atentamento a princípios da administração pública, atos que importam lesão ao erário e atos que importam o enriquecimento ilícito. Pessoal, para você decorar isso, eu criei um pequeno macete chamado Bale. Você que gosta de futebol, lembre-se do jogador Gareth Bale do Real Madrid. Você que não gosta de futebol, lembra da palavra balé, sem um dos L's e sem o T no final. Bale. Atos que importam a concessão indevida de benefícios financeiros ou tributários, atos que atentam contra princípios da administração pública, atos que importem em lesão ao erário, erário é o patrimônio público, é o dinheiro público, para você que não entendeu, e atos que importam enriquecimento ilícito. Esses são os atos de improbidade administrativa e as sanções, as punições para esses atos são de natureza civil. Bacana? Pessoal, agora, o servidor será punido na esfera administrativa quando ele cometeu o que nós chamamos de ilícito administrativo. E o que é um ilícito administrativo? Ilícito administrativo é aquele ato cometido pelo servidor que é vedado pelo seu regime jurídico. Vou dar um exemplo, pessoal. Olha só que interessante. Na Lei 8.112, existe uma infração chamada abandono de cargo. Essa infração ela consiste em faltar mais de 30 dias seguidos ao serviço sem justificativa. Isso é abandono de cargo, é uma infração. E se o servidor cometer abandono de cargo, ele será punido com demissão nos termos da Lei 8.112. Cometer abandono de cargo é cometer um ilícito administrativo. Bacana, pessoal? Então, o servidor público, por um ato, ele pode ter repercussões e punições nas esferas penal, civil e administrativa. Quer um bom exemplo disso? O crime de peculato. Pessoal, o crime de peculato é aquele crime em que o servidor público ou agente público, qualquer que seja, valendo-se da sua condição de agente público e da facilidade que ele tem de adentrar no seu local de trabalho, ele entra no local de trabalho e subtrai para si alguns bens. Isso é o crime de peculato. Eu te pergunto, é um crime? Sim, é um crime. Eu te pergunto, houve algum dano? Sim, houve um dano material ou moral? Houve um dano material ao Estado. Pode ser considerado como ato de improbidade? Sim, porque houve uma lesão ao erário. Agora eu te pergunto, é um ilícito administrativo? É também. Por quê? Porque na Lei 8.112
os crimes contra a administração pública, eles são também puníveis a título de administração pública, ou seja, eles também são punidos na esfera administrativa, inclusive com a penalidade de demissão. Bacana? Então, como é que vai funcionar essa punição? Pessoal, serão abertos 3 processos. Um processo judicial penal, um processo judicial civil e um processo administrativo disciplinar para apurar essa conduta praticada pelo servidor. E a ideia, pessoal, olha aqui, ó, é que esses processos eles vão correr de forma independente. Ou seja, as 3 instâncias, penal, civil e administrativa, são independentes entre si. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que uma não influi na outra. Isto é ser independente. E aí, elas vão correr separadamente. E a ideia é que o cara pode ser punido em uma e absolvido nas outras, punido em 2 e absolvido em uma, ou seja, uma não influi na outra. E essa é a regra, mas eu tenho uma exceção para trazer aqui para você hoje. Pessoal, a exceção reside aqui, ó, justamente na esfera penal. Pessoal, se o servidor público for punido ou for absolvido na esfera penal, absolvido por esses 2 fatos aqui, ó, por essas 2 situações, inexistência do fato ou negativa de autoria. Se o servidor público ele for absolvido na esfera penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, ou seja, inexistência do fato, não existiu esse fato, não existiu esse crime ou essa contravenção, ou negativa de autoria, existiu o crime, mas este servidor que está sendo processado não foi ele que cometeu. Se ele for absolvido categoricamente por uma dessas 2 situações, inexistência do fato ou negativa de autoria, ele terá necessariamente que ser também absolvido aonde? Nas esferas civil e administrativa. Simples de entender. O servidor público ele pode, por um ato, ser punido até 3 vezes. Por quê? Porque um ato pode ter repercussões penais, civis e administrativas. E aí as instâncias são independentes. 3 processos são abertos, um judicial penal, um judicial civil, um administrativo disciplinar. E a regra é que eles são independentes, ou seja, um não influi no outro. Agora, se na esfera penal o servidor público é absolvido por inexistência do fato ou negativa de autoria, lembrando especificamente por esses dois, se vier uma absolvição por falta de provas, não cabe, tá certo? Se ele for absolvido por um desses 2, ele também será absolvido nas outras esferas. Simples e fácil de entender. Vamos ver agora como é que isso se aplica em algumas questões. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Primeira questão, nível médio. Vamos lá. TJDFT 2015 técnico. As sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si. Até aí, tranquilo. O que justifica a eventual responsabilização civil e administrativa do servidor, mesmo quando absolvido criminalmente pela ausência de autoria. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque quando ele não for autor do crime, ou seja, negativa de autoria, ele também deverá ser absolvido na esfera civil e administrativa. Essa questão está errada. Pessoal, 2015 CESP TRE de Goiás, técnico. Um processo administrativo disciplinar instaurado para apurar possíveis irregularidades cometidas por um servidor público federal revelou o desvio de verbas públicas. Nessa situação, o eventual ajuizamento da ação penal não extinguirá o processo administrativo contra o servidor. Certo ou errado? O mero ajuizamento da ação penal não extingue o administrativo. Corretíssimo. Por quê? Porque o que vai extinguir o processo administrativo é a absolvição do servidor na esfera penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Então essa questão está certa. E pessoal, eu quero fazer um adendo aqui. A jurisprudência entende que para que se abram os 3 processos juntos, não existe nenhuma vedação. Ou seja, algumas questões, nós vamos ver aqui, elas falam que você precisa esperar o trânsito em julgado, ou seja, aquela situação que o processo alcança em que não cabem mais recursos para você abrir o processo civil e o administrativo. Ou seja, eles falam que você precisa esperar o trânsito em julgado da ação penal e não precisa. Vamos lá? Questão aqui, pessoal, agora de carreira policial. Pessoal, uma questão aqui da FGV estilo ABCD, beleza? Olha a situação. Marcos, servidor público, é acusado do cometimento de um crime e vai a julgamento. Bacana. Considerando-se a repercussão de eventual condenação criminal na esfera administrativa, assinale a afirmativa correta. Ele está falando para você considerar
a repercussão que uma condenação na esfera criminal tem na esfera administrativa. Vamos lá. Letra A. Se Marcos for condenado criminalmente, necessariamente deverá ser demitido do serviço público, já que a decisão criminal vincula a decisão na instância administrativa. Certo ou errado? Essa aqui está errada. Por que ela está errada? Porque a decisão criminal só vai vincular a administrativa naquelas duas situações, inexistência do fato ou negativa de autoria. B. Se Marcos for absolvido na esfera criminal por considerar que ele não é o ator do fato, ainda assim ele poderá ser punido na esfera administrativa. Errado, porque se ele não foi o ator do fato, negativa de autoria, e a questão falou ator e é autor, tá certo? Se ele for absolvido por negativa de autoria, ele sim será absolvido na esfera administrativa. Beleza? Então essa aqui está errada. Letra C. Se Marcos for condenado na esfera administrativa, necessariamente o juiz terá que condená-lo na esfera criminal, caso o fato seja criminalmente punível. Não, a esfera administrativa não influi na penal. É o contrário e só naquelas duas situações. Bacana? D. Se Marcos for absolvido na esfera administrativa, terá que ser absolvido na esfera criminal, vez que o Estado não pode julgá-lo 2 vezes pelo mesmo fato. Errado, o Estado pode julgar até 3 vezes pelo mesmo fato. E nós vimos que as instâncias são independentes. E outra coisa, a decisão administrativa não vincula a decisão na esfera criminal. Bacana? Então só nos sobra a letra E. Se Marcos for absolvido na esfera criminal por considerar inexistente o fato, necessariamente ele terá que ser absolvido na esfera administrativa. Perfeito. Bacana, pessoal? Vamos aqui para as questões de nível superior agora. Vamos lá? Olha só que interessante. Auditor da Fundação Universidade de Brasília, 2015 CESP, considerando que tenha sido apurada a prática, em tese, de ato ilícito por Marcos, contra quem foi ajuizada ação penal e aberto procedimento administrativo disciplinar, julgue o item a seguir. Mesmo sendo absolvido no processo administrativo disciplinar, a superveniente condenação de Marcos no processo criminal acarretará a perda de seu cargo público, independentemente da natureza da infração. Pessoal, essa questão está errada, porque ela é um pouco capciosa. Ele está falando o seguinte, o cara foi absolvido no processo administrativo primeiro, e depois, no processo penal, ele foi condenado. Só que essa condenação no processo penal aconteceu depois da absolvição no processo administrativo. E o que basicamente ele está falando é o seguinte, ele foi absolvido no administrativo, condenado no penal, e por causa dessa condenação no penal, volta lá no administrativo e tira ele do cargo, que é uma sanção de natureza administrativa. Isso está errado. A decisão penal, ela influi na administrativa para absolver, ou seja, no caso de absolvição e por negativa do fato e inexistência de autoria. Bacana? Inexistência do fato e negativa de autoria. Então vamos lá, pessoal. Essa questão está errada. Pessoal, CESP 2015, advogado da União, um dos concursos em que mais cai direito administrativo no país e de forma mais aprofundada. Olha só, se em uma operação da Polícia Federal, um agente público for preso em flagrante devido ao recebimento de propina e se, em razão disso, houver ajuizamento de ação penal, um eventual processo administrativo disciplinar deverá ser sobrestado até o trânsito em julgado do processo criminal. Errado, pessoal. É justamente aquela questão da jurisprudência que eu falei. O STJ entende que as 3 instâncias são independentes e, havendo um processo penal, não tem nenhum problema de haver também concomitante a ele um processo civil e um processo administrativo disciplinar. Os 3 vão correr de forma independente, conjuntamente, não sendo necessário esperar o trânsito em julgado da ação penal para poder também julgar o processo civil e o administrativo. Bacana, pessoal? Então essa questão está errada. Pessoal, última questão, CESP 2014, Câmara dos Deputados. A decisão absolutória na esfera penal repercute na esfera administrativa para isentar o servidor de responsabilização disciplinar. Pessoal, vocês podem até entender que essa afirmação está correta, mas ela foi considerada errada pela banca porque eles entenderam que aqui ele estava sendo generalista, ou seja, falando que toda decisão que absolve a pessoa na esfera penal vai também repercutir para absolver na esfera administrativa. E isso não é verdade. Somente a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria é que repercute na esfera administrativa
para também absorver o servidor público, beleza? Galera, esse foi o nosso primeiro Macetes e Questões. Lembrando que outros programas também desse quadro vão acontecer aqui no canal. Então, Macetes e Questões falando de constitucional, de penal, de trabalho, processo de trabalho e assim por diante, beleza? Espero que vocês possam ter sido ajudados com isso e aqui você vai começar a ver também as dicas que a gente dá caindo em prova e a gente resolvendo também para você, beleza? Tamo junto, um abraço e até a próxima.